Olá, tudo bem com você? Que bênção! Opa, deu um probleminha aqui. Que bênção nós podemos estar aqui mais neste momento, nessa noite, você está assistindo ao vivo aqui, ou então você está assistindo em algum outro momento da semana. Que Deus abençoe você da mesma forma. Eu tenho certeza que o Senhor está sendo louvado por sua presença aqui no nosso culto virtual, na nossa igreja virtual que vai se reunindo todas as vezes, todos os domingos, às 8 horas da noite, todas as quartas, 8 horas da noite e aos sábados também às 9 horas da manhã. Infelizmente, no dia de ontem nós tivemos um probleminha com a nossa igreja central e por isso nós não tivemos ali a transmissão do culto presencial, mas nós já estamos de volta, estamos tentando manter aqui a mesma frequência no canal para que você também possa estar sempre fazendo parte deste canal, para você também poder fazer parte, na verdade, não desse canal, mas dessa igreja virtual que se reúne toda vez. Viu só? Tem aqui já um cenário novo, então se você gostou, se você parou um pouquinho e já viu a cruz de Cristo, Jesus e Leão da tribo de Judá, faz um favor para mim, clica no joinha que deve ter aqui embaixo. Se não tem, clica no X que tem aqui e aí você vai ver o chat abaixando rapidinho. E aí você vai clicar no joinha, você vai ver ali também a opção compartilhar. Clique em compartilhar e envie esse link para os seus amigos, para as pessoas que você conhece que também gostariam de aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Esse é nosso grande objetivo aqui. Depois de você fazer isso, bem aqui no meio tem um símbolo de chat. Você clica de novo nele e o seu chat vai voltar a subir e assim você vai, claro, poder participar junto com a gente desse culto mais uma vez, tá bom? Nós estamos reunindo aqui e eu quero convidar você para que você comece junto comigo esse momento de culto falando com o nosso Senhor Jesus. Por isso, feche seus olhos, baixe sua cabeça, nós vamos falar com o Mestre agora, vamos falar com Jesus. Paizinho querido, nosso Deus grande de amor e bondade, nós estamos reunindo aqui nessa igreja virtual, infelizmente com alguns probleminhas, mas tentando com que eles possam ser sanados para que a nossa adoração ao Senhor seja perfeita, seja agradável, seja pura. E por isso, Pai, por favor, limpa nosso coração, nos transforme em pessoas adequadas, justas, boas, segundo a sua vontade, para que nós possamos aqui também louvar o seu nome a cada dia. É o que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, você está aqui junto com a gente, eu queria convidar você para mandar aqui o nosso, ou melhor, o seu pedido e o seu agradecimento especial. Eu sei aqui de pessoas que sempre estão junto com a gente, de pessoas que sempre estão aqui presentes na nossa igreja virtual. E você que sempre está aqui, envia, por favor, o seu agradecimento especial. E se você tiver, logicamente, um pedido, pode mandar também que nós vamos orar por você, tá bom? Então manda aqui, enquanto isso nós vamos ouvir uma música especialmente preparada pelo meu amigo Daniel Barbosa. Daniel Barbosa é um dos cantores aqui da cidade e ele bondosamente, toda vez que produz um vídeo, ele manda para mim dizendo assim, olha, pode usar, esse daqui é para louvar o nome de Deus, não tem a ver com um canal ou com outro, mas sim para louvar o nome de Deus. E vou dar uma dica para você. Daniel Barbosa, você pode procurar ele no YouTube, nesse mesmo canal que você está assistindo aqui, você vai encontrar ali. Na verdade, eu vou colocar o link do canal dele aqui nos comentários, só para poder te ajudar. E aí você vai poder também acessar o canal dele, clicar em curtir, clicar em assistir os vídeos. Ele sempre, pelo menos uma vez por semana, publica ali também um vídeo de adoração, de louvor a Deus, tá bom? Vamos ajudar os nossos amigos também a crescerem. Que Deus abençoe você aí. Vamos agora ouvir esse momento de louvor ao Senhor. E você que está aqui junto com a gente, por favor, já escreve o seu pedido e o seu agradecimento. E daqui a pouquinho nós vamos abrir a palavra de Deus para podermos juntos estudar sobre esse livro maravilhoso, tá bom? Vamos lá? Como entender tão precioso amor por mim? Um pobre ser tão indigno e pecador. Mas tua palavra me diz que basta
água e pelo Espírito, em teu nome, meu Jesus, por teu sangue ali vertido, sacrifício lá na cruz. Já não vivo eu agora, eu te escolhi. Vive em mim. Nessas águas que dividem quem eu era e quem serei, quero estar a cada dia escolher morrer pra mim e renascer pra ti. Pela água e pelo Espírito, em teu nome, meu Jesus, por teu sangue ali vertido, sacrifício lá na cruz. Já não vivo eu agora, já não vivo eu agora, eu te escolhi. Vive em mim. Vive em mim. Que maravilha! Gálatas 2:20, segundo a música, né? O que nós ouvimos aqui, diz lá pra gente: já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. E esse tem que ser o desejo de cada um de nós, esse tem que ser, não ser, né? Tem que ser o desejo de cada um de nós, errando a língua aqui, de cada um de nós, para a gente poder então encontrar o Mestre Jesus, aquele que entregou a vida por cada um de nós, para a gente poder se preparar, para a gente poder estar prontos para ouvir a palavra e ser transformados por Deus. Aqui vem o segredo, a transformação que só pode vir de Jesus. Isso é bênção e você aí tem que estar junto nessa pegada, porque vai te ajudar claramente a andar no caminho de Jesus. Nós temos aqui várias séries que acontecem no nosso canal e eu quero convidar você para estar junto com a gente também aos domingos, quando a gente está estudando ali o livro de 1 João, falando um pouquinho sobre o que os primeiros apóstolos, aqueles que passaram um tempo junto com Jesus, também aprenderam, e tem tudo a ver com isso, o que Paulo, o que Tiago, o que João, o que Pedro entendiam. Daqui a pouco a gente chega em Judas também, cada um deles entenderam a partir das palavras de Cristo Jesus, tá bom? Então vai ser muito bom. Eu queria orar com você, antes de convidar você para abrir a Bíblia no texto que nós vamos estudar agora. Eu queria orar mais uma vez agora pelos pedidos e pelos agradecimentos que foram colocados aqui embaixo no nosso chat virtual. Se você ainda não escreveu, por favor escreva. Quando termina o nosso vídeo, a gente sempre retorna um pouquinho, dá uma olhada naqueles comentários que foram colocados. Algumas vezes, você aí que é membro das nossas igrejas aqui sabe que eu puxo você no WhatsApp, mando uma mensagem para você para dizer que eu estou orando, para dizer que eu estou acompanhando você. E eu tenho que dizer que é muito bom saber que você está aqui nos assistindo, não simplesmente por saber que você acompanha a gente, mas principalmente por saber que você está louvando o nome de Deus, que você está pedindo, que você está agradecendo, que você está interagindo na nossa igreja virtual. Isso é bênção, tá bom? Bênção para a sua vida e principalmente para a minha. Faz uma coisa, por favor, feche seus olhos, baixe sua cabeça, nós vamos falar com o Mestre Cristo Jesus neste momento. Nosso grande Deus, nosso Pai que está nos mais altos céus, estamos aqui reunidos nessa igreja virtual para implorar ao Senhor. Primeiro, para que o Senhor nos escute. Sabemos que o Senhor é o Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, aquele que habita a eternidade num lugar inacessível para o ser humano. Mas ao mesmo tempo é aquele que se preocupa em atender a humanidade. E é por isso que nós estamos aqui. Por favor, nosso Deus, atende a cada um de nós, abre as comportas do céu para que nossa vida possa ser atingida por suas bênçãos nesse momento. Atinge, por favor, a cada irmão e a cada irmã que está aqui hoje, aquelas pessoas que entraram e colocaram o seu pedido de oração, a todos eles, todos os irmãos, independente de onde eles estão falando, de onde eles estão nos assistindo, mas que o Senhor possa nos atender, que o Senhor possa nos atingir nesse momento com tudo que nós precisamos, com a sua vontade, Pai. Nós aqui nessa noite queremos pedir também que o Senhor atenda ao nosso pedido de compreensão para a sua santa palavra. Nós precisamos entender o que o Senhor escreveu na sua Bíblia e é por isso que nós pedimos, Pai, manda Deus Espírito Santo
estar aqui ao nosso lado nesse momento, para nós podermos compreender, para nós podermos ouvir a sua voz e estarmos prontos e preparados para sempre servirmos ao Senhor. Fica ao nosso lado, nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá? Pega a sua Bíblia aí, por favor, e nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Tirando o último domingo, em todos os domingos, desde algum tempo, né, pelo menos há uns 2 meses, nós já estamos aqui estudando o livro do Apocalipse e eu queria convidar você para que você participasse junto com a gente nesse momento, abrindo a sua Bíblia em Apocalipse no capítulo 12. Você está vendo aqui na imagem a minha Bíblia, eu tenho aqui um monitor para poder me ver, né? Aqui está a minha Bíblia e eu quero ler junto com você Apocalipse no capítulo 12 para a gente poder entender um pouquinho mais, tá bom? Eu não vou ler todos os textos, mas eu fiz aqui uma sequência e eu gostaria que você acompanhasse junto comigo para eu poder te explicar alguns conceitos. A Bíblia nem sempre ela foi escrita de forma linear, e isso é um conceito importante para todo estudante da Bíblia, para que você possa compreender como a Bíblia foi feita. A Bíblia nem sempre foi escrita de forma linear, o que quer dizer que, vez ou outra, os textos estão colocados de forma não organizada, é somente isso. O que quer dizer que eu e você precisamos sim ler um texto aqui, o outro ali, de repente voltar na sequência, e o capítulo 12 do livro de Apocalipse, ele é claramente isso. Nós vamos começar lendo os versos 1, 2 e 3, e depois nós vamos para o 16 e 17, depois voltamos para o 5 e 6, e assim nós vamos fazendo idas e vindas para a gente poder compreender o que o Senhor gostaria para a gente hoje, entendendo o conceito colocado aqui. O livro de Apocalipse, ele traz para a gente de maneira muito clara o que existe acontecendo ao nosso redor. E o que é que existe ao nosso redor? Nós temos uma batalha entre o bem e o mal que, infelizmente, nos atrapalha, que nos incomoda, que faz com que a nossa vida não seja tranquila aqui nessa terra. Por isso nós temos dificuldades, por isso nós temos dores, por isso nós temos tantas lutas acontecendo aqui e você e eu somos atacados por isso o tempo inteiro. Outro dia alguém me perguntava por que as pessoas boas sofrem. E eu só tinha uma resposta, assim como todos nós só temos uma resposta, que é dizer que as pessoas boas sofrem por causa do pecado. Não pelo pecado das outras pessoas, mas porque nós todos pecamos. E quando nós pecamos, nós precisamos entender quem é que nos leva a pecar. E a Bíblia diz pra gente que existe sim uma força entre o bem e o mal, uma grande luta entre o bem e o mal que batalha por nossa vida o tempo inteiro para que eu e você possamos ou ficar ao lado de Deus ou desistir de Deus e adorar uma outra criatura. E é exatamente isso que nós vamos ver acontecendo bem aqui, tá bom? Última explicação para você poder entender. O livro do Apocalipse tem 22 capítulos. E é como se fosse uma montanha, o livro do Apocalipse. Ele vem ali construindo conhecimento, construindo conhecimento, construindo conhecimento, e a gente chega então nos capítulos 12, 13 e 14. Segura aí. 12, 13 e 14. Esses 3 capítulos são como se fosse o topo da montanha, o conhecimento mais específico que você precisava entender sobre a batalha entre o bem e o mal. Então, do verso 15 em diante, a montanha começa sendo descida novamente. É lógico que a base da montanha é muito importante, o meio da montanha é muito importante e o topo da montanha também é muito importante, mas você precisa entender essa relação entre os capítulos 1 e o capítulo 22, o capítulo 2 e o capítulo 21. E aos pouquinhos a gente vai chegando lá, você vai conseguindo compreender, tá bom? Vou convidar você para pegar a sua Bíblia, você já deve ter encontrado aí, capítulo 12, nos versos 1 e 2. E nós começamos a ler, eu leio na minha Bíblia, você na sua aí acompanha. Começo a ler então o verso 1 da seguinte forma. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a luz debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça e, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E eu vou parar por aqui. A primeira imagem que nós vemos no capítulo 12, para a gente poder compreender o que está acontecendo aqui, é uma mulher. Mulher na Bíblia, normalmente, ou melhor, mulher na profecia, é sempre sinal de uma igreja. E aqui existem 2 tipos de mulheres que são descritos. Nós vamos encontrar algumas outras mulheres no livro do Apocalipse, mas essa primeira que é descrita como uma mulher. A outra é descrita como uma prostituta, uma meretriz. E ela mistura as coisas boas com as coisas ruins. Agora essa daqui não, ela tem a pureza diante de si, ela é a própria pureza.
Uma mulher que é pura, ela é descrita na Bíblia para a gente como a igreja de Deus. Uma mulher que não é pura, uma mulher que é colocada como uma meretriz, ela é uma igreja falsa, uma igreja que prega ensinamentos errados. Eu posso ver isso em vários lugares, mas um deles é bem específico quando eu vou, por exemplo, para o livro de Efésios, no capítulo 5, se não me engano, versos 22 e 23, quando ali eu encontro a expressão dizendo que Jesus é a cabeça da igreja, assim como o homem a cabeça da mulher, dizendo que os dois dão a vida pela sua mulher ou pela sua igreja. Deu para entender? Na verdade, muita gente entende como esse verso como dizendo assim, olha, as mulheres têm que ser submissas, elas têm que simplesmente abaixar a cabeça e simplesmente aceitar o que os homens falam, mas isso não é verdade. Na verdade, esse texto tem relação com o que Jesus faz pela igreja e não o que a mulher faz pelo homem. Mas o que é que Jesus faz pela igreja? Jesus dá a vida por ela e é por isso que essa relação aqui é bem clara pra gente. A primeira coisa que nós encontramos é uma mulher que é pura. E ela tem 3 características, na verdade 4 delas, mas eu vou tentar focar em 3 aqui para você poder entender, tá bom? A primeira característica é que ela tem sobre a sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. Na época antiga, quando o livro de João, ou o livro de Apocalipse, escrito por João, foi escrito, coroas só eram colocadas na cabeça de dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa eram os reis, que tinham ali como símbolo de poder uma coroa colocada na sua cabeça. Só que as coroas, elas eram dadas também para os vencedores que conquistavam qualquer coisa. Por exemplo, as Olimpíadas que surgiram por aquela época ali na cidade de Roma, na cidade de Olimpo, né, que ia até Roma, ali na Itália, essas Olimpíadas, elas foram criadas e os vencedores ganhavam uma coroa de louros. Aqui a Bíblia descreve pra gente que essa coroa tem 12 estrelas. A gente pode fazer uma relação muito simples. As 12 estrelas com os números 12 que existem na Bíblia, como por exemplo as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, as 12 bases da cidade santa que vai ser colocada por Deus aqui na Terra após 1000 anos. Você vai conseguir entender isso mais pra frente. Mas entende, tudo isso que eu tô falando pra você tem que ver com a utilidade da coroa. A coroa é colocada como alguém que conseguiu vencer e é por isso que essa mulher é colocada sobre a lua e com o sol diante de si, mas com uma coroa representando a vitória da igreja de Deus nos últimos dias. Segunda característica tem a ver com a lua embaixo dos seus pés. E eu paro para perguntar para você, a lua tem luz? E aí, a lua tem luz? Você conhece um pouquinho somente de, eu não sei dizer se é biologia, se é física, não tem nada a ver com isso, né? É na verdade astronomia. Você que conhece um pouquinho só sobre os astros, você sabe que a Lua não tem luz própria. A Lua, ela simplesmente reflete o que o Sol manda para ela. Da mesma forma, essa mulher também tem uma relação com o Sol, porque ela está vestida de Sol. A lua quer dizer, a lua que ela está sobre, ela quer dizer o que as referências colocadas na Bíblia, ou então as referências que nós encontramos na história, a luz de Cristo Jesus, que é o sol pela qual ela está vestida. Presta atenção que existe o sol e a lua, ou seja, as duas fontes de luz que mandam energia, ou que mandam luz aqui para a nossa Terra, elas são descritas como uma característica da glória e da majestade de Deus ao vestir essa mulher. Uma característica de que essa mulher é a mulher verdadeira, ou melhor, a igreja verdadeira descrita na Bíblia. A igreja verdadeira ela está ali, sendo cuidada por Deus. Entretanto, se eu for ler os próximos versos, por exemplo, o verso 3, e eu vou convidar você depois para ir para o verso 9 também. Então vamos lá, vamos ler o capítulo 12, no verso 3 e no verso 9. No verso 3 eu leio aqui, olha. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um grande dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres nas cabeças, 7 diademas. Muitas vezes as pessoas ficam na dúvida para querer entender o que é, quem é esse dragão. E o próprio capítulo 12, lá no verso 9, descreve para a gente quem é ou o que é o dragão. No verso 9 eu leio assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E eu já vou convidar você para voltar para o verso 4. Leia junto comigo o verso 4 agora.
A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Deixa eu parar por aqui. E você já entendeu aqui algumas características do dragão. Eu não vou me deter nelas, mas eu posso descrever para você quem é o dragão, porque o verso 9 fala exatamente isso. O dragão, ele é conhecido na Bíblia como o diabo e Satanás, aquela pessoa, ou melhor, aquele ser que foi criado, sim, por Deus, mas que não quis seguir os ensinamentos de Deus, que não quis estar no caminho de Deus e por isso ele precisou ser tirado do céu. Daqui a pouquinho nós vamos voltar aqui, ou melhor, vamos junto comigo até o verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Olha o verso 8. Todavia, não prevaleceu, nem mais se achou no céu o lugar deles. E eu vou parar por aqui. Percebeu só? Nós estamos falando sobre o dragão, que é o próprio inimigo, e que em algum momento, antes da criação do mundo, a Bíblia fala pra gente que houve uma guerra no céu. Essa guerra envolveu as duas maiores forças de todo o universo. Um ser criado chamado Lúcifer, que depois se transforma em diabo, o Satanás, e também Miguel, que é na Bíblia conhecido quando ele vem à Terra e encarna como ser humano, nós o chamamos de Jesus. Se você entender bem o que essa batalha quer dizer que eu e você estamos no meio dela. E que em algum momento Jesus já venceu essa batalha e ele promete que voltará e vencerá mais uma vez quando todas as coisas forem terminadas e quando o mal for extirpado aqui da terra. Mas existe uma outra característica que ali no verso 5, ou melhor, no verso 4 nós lemos, que disse que a cauda do dragão arrastou 1/3 das estrelas do céu. As estrelas são colocadas aqui como um símbolo dos anjos de Deus que foram enganados pelo inimigo para que eles viessem como anjos dele. E a Bíblia conta pra gente que esses anjos hoje nos incomodam. Outro dia eu estava visitando um irmão, ou melhor, uma família ali, foi essa semana que passou, viu? Quarta ou quinta-feira, se não estou enganado. Fui na casa de um irmão ali na cidade no bairro do Jurumirim, aqui em Registro ainda, e ali um dos irmãos me perguntou assim: pastor, é verdade que existem essas forças, esses anjos que trabalham para nos atrapalhar a encontrar com o Senhor? E eu disse para ele: sim, claramente sim. Vai para Apocalipse no capítulo 12. Lá em Apocalipse 12 e em outros lugares da Bíblia, nós encontramos a referência dos escritores bíblicos dizendo que existe uma batalha entre o bem e o mal. E você, meu irmão, está colocado no meio dela. Só que tem um jeito de ficar livre dessa batalha, que é ficar ao lado de Deus, que é ser um dos descendentes. E você vai conseguir entender o que significa isso daqui a pouquinho. Deixa eu seguir. Você já entendeu aqui a grande batalha que existe, a grande batalha entre o inimigo e Jesus. E ali, quando eu vou dos versos 7 a 9, nós já lemos todos eles, nós encontramos então uma grande batalha acontecendo entre Miguel, e eu já defini o que significa Miguel aqui. Miguel é um nome que significa Micael, ou melhor, a tradução do hebraico pra gente é Micael, o nome hebraico, e a tradução é quem é como Deus. Quem, o K é como, e o El é uma abreviação do nome de Deus, El, que normalmente é usado, Micael. E quando eu vou então para entender o que significa, esse daqui é um desafio àqueles que se levantam contra Deus, se colocando no lugar de Deus, ou seja, o próprio diabo. E quando eu entendo tudo isso, eu entendo que aquele que se apresenta para a batalha, para vencer pelos seres humanos, para vencer pela criatura, é o próprio Jesus, que ele batalha contra o inimigo. É ele quem nos defende, é ele quem está sempre à frente para nos fazer vencedores em todos os momentos quando formos colocados à prova. Entendeu até agora? Nós já entendemos aqui que existem duas forças, uma delas é a de Deus, que é representada ali pela igreja, a outra delas é o dragão, representando exatamente o próprio diabo, e essa luta acontece. Agora a luta se transforma numa coisa muito mais forte quando eu vou ali para o verso 5. Vamos ler o verso 5 e o verso 6? E eu queria que você conseguisse entender aqui um pouquinho os versos 5 e o verso 6. Leia junto comigo. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe, todavia, Deus tinha preparado um lugar
para que nele a sustentem durante 1260 dias. Guarda esse número. E eu queria ler junto com você também os versos 13 e 14. Agora eu leio assim, ó. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente ou do dragão. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e lá no verso 6, 1260 dias. Essa daqui é a descrição do tempo aonde a igreja foi perseguida e de maneira muito interessante pela própria igreja. Não a igreja verdadeira, mas a igreja meretriz. Porque se você bem entender, eu já voltei e falei isso para você, existem pelo menos 2 tipos de igreja, 2 tipos de forças descritos aqui nessa terra. Um deles que segue ao Senhor e outro deles que foge do Senhor. Um deles que vai no caminho de Deus e outro deles que está muito distante de Deus. Quando eu entendo esse posicionamento da Bíblia descrevendo isso pra gente, eu entendo que agora a igreja verdadeira é perseguida pela igreja falsa, que se transveste, que ela finge ser a igreja verdadeira. E agora a igreja verdadeira precisa fugir, porque o inimigo está movimentando a igreja falsa para perseguir a igreja verdadeira. E ele foge para o deserto, para o lugar onde não existem pessoas. E aí vem uma outra compreensão profética, porque nós entendemos pela profecia que águas, quando nós lermos águas aqui na Bíblia, nós vamos entender a descrição de lugares muito populosos. E quando nós lemos um lugar que é deserto, nós entendemos um lugar que tem poucas pessoas. A igreja precisa, durante 1260 anos, fugir para lugares não populosos, porque se eles ficassem nos lugares populosos, nas grandes cidades, nos lugares muito habitados, eles seriam ali perseguidos e mortos pela igreja falsa colocada nessa terra para enganar os filhos de Deus pelo próprio inimigo. Sabe de que período eu estou falando? Estou falando do período exato da supremacia papal. 1260 anos, onde os papas dominaram o cenário mundial e eles então foram tirados do poder em 1798 pelo general Berthier, por Napoleão Bonaparte, 1798. Percebe que depois de tudo isso, depois que todas essas coisas acontecem, a Bíblia ainda continua sendo verdadeira e eficaz na comprovação das datas, porque eu estou falando para você uma explicação sobre datas que foram escritas aqui no ano 100, para eu dizer que João viveu muito, né? Mas perto do ano 100 depois de Cristo. Perto do ano 100 depois de Cristo é mais ou menos 2.000 anos depois, ou melhor, 2.000 antes da gente e 1.700 anos antes de acontecerem as coisas que são descritas na profecia. Ou seja, se eu não entender que isso aqui é uma profecia, eu vou ter que colocar então o livro do Apocalipse para ser escrito depois de 1790, quando nós sabemos que todas as pessoas já tinham na sua própria mão as Bíblias para que elas pudessem então ler na sua própria língua. Ou seja, esse livro aqui, ele realmente fala pra gente sobre a vontade de Deus, porque ninguém é capaz de colocar datas tão específicas para poder descrever para você coisas tão importantes como essas. Durante esse tempo da supremacia papal, a igreja sofreu de maneira gigante e muitas pessoas tiveram que fugir. Muitas pessoas tiveram que fugir, e vou citar aqui simplesmente o nome de 2 pessoas, mas muitos outros tiveram que então ir para lugares isolados e ficarem afastados das comunidades, porque se eles estivessem no meio de cidades, eles seriam perseguidos e mortos, como aconteceu com muitos deles. Uma dessas pessoas que teve que fugir ou que foi sequestrado para que a vida dele fosse protegida foi Martinho Lutero, um padre da Igreja Católica que cuidava de uma comunidade ali, mas que encontrou na Bíblia a verdade sobre a salvação. Eu tenho que falar para você também sobre uma outra pessoa chamada John Wycliffe. E John Wycliffe, infelizmente, foi morto por causa do Evangelho, porque a igreja que se dizia verdadeira na época se colocou apontando ele como um enganador, como alguém que traria a perdição para as pessoas que estavam ali. Percebe que muitas outras pessoas também foram mortas como mártires. Só que enquanto isso, pessoas como Martinho Lutero, que foram afastados do lugar onde eles estavam ali trabalhando
para trazer à vista das pessoas que não tinham acesso à Bíblia, que não podiam ter acesso nem sequer à leitura, mas para trazer à vista deles a oportunidade. Enquanto Martinho Lutero era dado como morto pela igreja porque ele tinha sumido do cenário mundial, ele estava trancado dentro de um castelo, traduzindo a Bíblia por completo como nós a temos hoje. E ele então traduziu, durante o período que ele ficou ali escondido, a Bíblia toda para a língua alemã, o lugar onde ele morava, o lugar onde ele tinha nascido. E então ele começa agora a publicar, a espalhar a Bíblia para que muitas outras pessoas consigam ter acesso a ela. Só que é muito interessante, porque depois de toda essa batalha, nós descobrimos pela Bíblia que Deus tira a supremacia, Deus tira o poder da igreja falsa sobre a igreja verdadeira. E agora a igreja verdadeira, ela prevalece, mesmo estando no deserto. Agora ela começa a ser espalhada por muitos lugares. E é interessante, porque a Bíblia fala pra gente que essa mulher estava grávida. E ela então dá à luz a Jesus, que é o filho esperado. Só que veja só o que acontece no verso 17. E eu queria que você fosse comigo até o verso 17. Nós já lemos o verso 13, 14. Na verdade, vamos ler o verso 16 e o verso 17, tá bom? Vamos lá, verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. E aí então vem o verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Percebeu? Nós aqui estamos falando primeiro sobre a história passada e agora nós entendemos no verso 16 que Deus protegeu com a terra, com as pessoas que estavam aqui, usando muitas pessoas para que a igreja não fosse destruída, para que a mulher verdadeira não fosse destruída. E agora no verso 17, a Bíblia conta pra gente que o inimigo está irado contra os descendentes dessa mulher verdadeira. Se ela dá à luz a Jesus, os descendentes, então, depois de Jesus, são aqueles que acreditam na pregação de Jesus. E eu tenho que dizer para você que a Bíblia mesmo já deu para você duas características da igreja verdadeira nos últimos dias. A primeira característica está descrita aqui no capítulo 12, no verso 17, quando eu leio ali que eles guardam os mandamentos de Jesus. Eles têm a guarda dos mandamentos de Jesus como algo verdadeiro. O que são os mandamentos de Deus ou os mandamentos de Jesus? A Bíblia descreve pra gente não somente os 10 mandamentos, mas todo o corpo dos ensinamentos bíblicos como verdadeiros. E existem muitas pessoas por aí, infelizmente, dizendo que seguem alguma igreja, mas que infelizmente nas suas igrejas não ouvem falar sobre guardar o que a Bíblia fala, mas sim de viver de maneira aleatória e livre, porque mesmo vivendo de maneira livre e aleatória, nós seremos salvos. Esse é o ensinamento que muitas pessoas ouvem dentro das igrejas. Mas será que isso é verdadeiro? Se isso fosse verdadeiro, será mesmo que Jesus deveria, ou melhor, gastaria tempo em dizer para as pessoas, a partir de uma profecia, sobre a verdade de que eles deveriam guardar os 10 mandamentos? A Bíblia é clara em dizer para a gente que nós precisamos guardar os 10 mandamentos, e não somente 1, 2, 3, mas todos os mandamentos de Deus. E quando eu chego nos 10 mandamentos de maneira específica, eu encontro ali as pessoas brigando com 1, no máximo 2 mandamentos. Eles se esquecem desses 2, mas eles tentam guardar os outros. Por isso, eu queria que você depois gastasse um tempinho voltando lá na sua Bíblia para os 10 mandamentos, ali em Êxodo, no capítulo 20, para que você também possa entender um pouquinho mais sobre isso, que a Bíblia diz para a gente que é verdadeiro, que é eficaz e que eu e você precisamos nos lembrar de guardar os 10 mandamentos. Segunda característica, que eles têm o testemunho de Jesus. E aí, se eu for com você para Apocalipse no capítulo 19, no verso 10, eu encontro aqui a descrição de que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Para mim, o espírito da profecia não é simplesmente ter um profeta, uma profetisa no meio de nós. Mas para você ter o espírito da profecia, você primeiro precisa compreender a profecia bíblica. Por isso eu tenho que dizer para você que os descendentes, aqueles que acreditam, aqueles que vivem o evangelho de Cristo Jesus, eles precisam ter essas duas características pelo menos. Guardar os mandamentos de Deus e tem que conhecer e praticar e ter a profecia cumprida e entendida dentro da sua igreja. Mas eu vou colocar uma terceira característica aqui, porque nós estamos vendo a mulher como sendo perseguida até o ano de 1798.
Aí eu digo para você, como é que uma igreja que é verdadeira nos últimos dias nasce antes de 1798, sendo que a profecia diz pra gente que o descendente, ele está aqui após a igreja ser liberta. Entendeu? O surgimento da igreja verdadeira nos últimos dias, ela acontece após o 1798. E agora, junto com essas duas características que nós falamos aqui, de Apocalipse no capítulo 12, no verso 17, eu digo para você com toda a minha certeza, de tudo que eu já estudei, de tudo que eu já pude então aprender, que a Bíblia está dizendo pra gente que a igreja verdadeira nos últimos dias é a igreja adventista do sétimo dia. Tudo bem, eu entendo. Eu entendo que você não é adventista, eu entendo que você aí nunca seguiu nenhuma igreja, mas se você não seguiu ainda, comece a procurar. Ou então, se você é um adventista do sétimo dia, comece a procurar outra igreja que guarda os 10 mandamentos e que tem o testemunho, a compreensão da profecia bíblica e, além da profecia bíblica, que tem um profeta, uma profetisa no meio de si. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que Ellen White foi a profetisa inspirada por Deus para os últimos dias, para nos ajudar a compreender algumas coisas que são um pouco mais obscuras na Bíblia. Percebe? A única igreja que eu consigo encaixar no meio de todo esse conhecimento que a própria Bíblia está dando pra gente, a partir do que a Bíblia está falando pra gente, é a igreja adventista do sétimo dia. Eu posso ouvir um amém para você que é adventista? Eu posso ouvir de você que já é adventista do sétimo dia, que você acredita nisso, que você gostaria de se aprofundar no conhecimento de Deus? Mas sabe, não tem nada que eu possa dizer no final de um conhecimento como esse, de um aprendizado como esse, de uma lembrança do que o Apocalipse no capítulo 12 fala, do que entender que o dragão está irado contra essas pessoas. E se tem uma coisa que eu falo com um sorriso no rosto, que eu gosto muito de saber, é que eu não sou amado pelo inimigo. Se você por aí acha que ser amado pelo inimigo, ser amado pelo dragão é uma coisa boa, você está totalmente, redondamente enganado. Porque se o inimigo está irado contra você, quer dizer que você está fazendo a vontade de Deus. Agora, se você por acaso tem a amizade do inimigo, você está fazendo o que ele gostaria para sua vida. E fazer o que o inimigo gostaria para você é totalmente perigoso. É muito ruim. E você está se preparando, infelizmente, para não obter a salvação que Jesus tem preparado para a gente. Mas Jesus quer dar para você e para mim a salvação que Ele conquistou lá na cruz do Calvário e que depois Ele pôde dar para a gente como sendo o leão da tribo de Judá que entregou a vida por mim e por você, para que então possamos viver eternamente ao lado dele. A Bíblia conta para a gente sobre um Deus de amor, um Deus de bondade que promete para cada um de nós a esperança e a certeza da salvação. E você, deseja o que para a sua vida? Eu quero a salvação em Cristo Jesus. Eu quero ter a minha vida entregue ao Senhor. E eu quero sempre ouvir a voz dele, participando desse grupo, dos descendentes descritos pela Bíblia, daquela mulher que tem andado no caminho correto, que tem ouvido a vontade de Deus. Eu queria dividir com você aqui o que nós precisamos fazer com a nossa vida. Nós precisamos, no dia de hoje, nós precisamos, no dia de hoje, entender o que Jesus gostaria para a gente. E Jesus gostaria para a sua vida, assim como Jesus gostaria para a minha vida, que nós fôssemos entregues nas mãos dele. E quem sabe, se for da sua vontade, você peça ao Senhor também, para que ele limpe o seu coração e a sua vida com o sangue de Jesus, assim como aqueles descritos aqui na Bíblia, como sendo os 144 mil, aqueles que estão aguardando o dia da volta de Jesus, para então poderem estar com Ele lá no céu. Eu não sei quem é você, não sei de que lugar você está assistindo a gente, não sei qual é o seu relacionamento com a Bíblia, mas o que eu sei é que a Bíblia está nos chamando nesse momento para entregarmos a vida nas mãos de Deus. Entrega seu coração, entrega sua vida, deixa Deus ser Deus para você mais uma vez e permite que Ele faça a diferença nesse momento da sua vida. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Jesus. Paizinho querido, nosso Deus de amor e de bondade. Nós entendemos que o Senhor, em algum dia, há muito tempo atrás, veio até essa terra para construir tudo que nós temos aqui. Depois o Senhor teve que voltar para então colocar dentro do coração do homem uma oportunidade para que nós pudéssemos então ter a salvação.
Nós aceitamos o pecado, é verdade, mas quando o Senhor voltou para esse mundo, o Senhor nos entregou a salvação de presente, quando o Senhor se entregou naquela cruz. Hoje, Pai, por favor, aceita a nossa entrega nas Tuas mãos, porque nós queremos aceitar o Seu sacrifício, que é grandioso. Nós queremos ser a descendência dessa mulher verdadeira. Nós queremos, Pai, ter o dragão irado conosco, porque o Senhor está feliz com a gente pela nossa entrega. Nós queremos, Pai, ser pessoas felizes, queremos andar no Seu caminho e queremos viver eternamente com o Senhor aí no céu. Por isso, por favor, nos perdoa, por favor, nos limpa, por favor, nos abençoa cada vez mais e ajuda para que nós todos aqui possamos estar limpos dos nossos pecados, das nossas lutas, para podermos então ouvir a Sua palavra e podermos estar junto do Senhor. Cuida da gente, nos abençoa, esteja, por favor, ao nosso lado mais uma vez, nos dando a felicidade não somente hoje, mas por toda a eternidade, quando moraremos contigo. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe você aí. Se você ainda não clicou no curtir, por favor, faça isso. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Ajuda a máquina do YouTube a entender que esse canal é relevante e que os vídeos que nós colocamos aqui têm a ver com ensinamento bíblico profético, para que outras pessoas também possam receber a sugestão de assistirem esses vídeos aqui também, tá bom? Um abraço para você, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau.